O nosso físico, Pai, ele pode sofrer alterações, mas o nosso espírito não sofre. Assim como o Senhor passou por aqui, Senhor, e saiu dessa terra com tantas marcas no teu corpo. Muitas marcas nós mulheres carregamos no nosso corpo. Mas sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que restaura, é o Deus que levanta e que traz a esperança. Lamentações diz: eu quero trazer na lembrança o que me traz esperança. E Jesus Cristo é vida. E é essa vida que nos conduz, Senhor, até o dia que o Senhor nos toma pela mão. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, dependemos de Ti. Nós não temos controle sobre as células dos nossos corpos, mas temos controle, Pai, do descansar em Ti, de Te buscar. A dor pode durar, Senhor, um tempo, mas a certeza que o Senhor vem com a Tua boa mão e sara todas as feridas, restaura. O Senhor é vida. É isso, Senhor Jesus, que eu peço para cada mulher que está aqui. É em Teu nome que eu oro. Amém. Irmãos, nós vamos orar de novo quando os demais chegarem durante o nosso culto. Eu queria convidar algumas mulheres que estão com algum lenço hoje. Pode sentar. Paulinho já vai começar. Se você veio com algum lenço aí no pescoço, alguma coisa, sei que hoje é um dia tão difícil de calor, mas vem aqui para frente rapidinho, só porque a gente vai combinar um negócio. Deus abençoe, a gente continua amando, porque é assim que o Senhor Jesus nos tem convidado a viver. Amém? Amém. Vocês estão agora acho que vocês estão me ouvindo aí. Amém, né? Amém. Você pode colocar em pé aí, querido? Se você estiver aí com a sua Bíblia, eu te convido a abrir no Salmos, número 116. Essa noite, daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida,
Eu não vou ler todo esse salmo, eu quero só ler com você o verso 1 e 2, e depois os versos 17, 18 e 19. Mas o desejo do coração é a gente juntos, nos unirmos, além desse tempo que nós já tivemos em oração, juntos aqui com a Érica, com o Ministério de Mulheres, desse momento importante também, onde todo o Brasil, todos os lugares falam sobre esse tempo na vida da mulher, mas agora nós queremos juntos, como povo de Deus, celebrar o nome dele aqui. E a palavra de Deus nos diz assim no Salmo 116, versos 1, 2, depois os versos 17, 18 e 19. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E o verso 17 em diante. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, e nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Tanto a parte inicial como a parte final desse texto, ela ressalta a vida daquele que adora a Deus, reconhecendo tudo o que Deus faz na sua vida. Quando para e fala assim, eu amo o Senhor. Eu não amo Ele só por causa de uma expressão. Eu amo Ele porque Ele tem sido, que tem falado ao meu coração. Mas Ele é aquele que ouve a minha voz. E se o Senhor que você ama é o Senhor que ouve a tua voz, querido, esse é o tempo de você orar mais ainda, é o tempo de você cantar mais ainda, de você abrir o teu coração mais ainda, porque o Senhor te vê aqui na individualidade. Mesmo que a gente esteja como povo de Deus aqui, mesmo que em tantos lugares diferentes aí pela internet, tenha gente reunido junto com a gente, Deus consegue olhar para cada um de nós. E nesse culto, Ele vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer a diferença na minha vida, se nós nos rendermos diante dEle. Senão só vai ser mais um culto na sua agenda, senão vai ser só mais um tempo em que você teve aqui um domingo à noite. Mas se você falar assim, Senhor, eu não sei direito como é isso, é a primeira vez que eu venho aqui, mas se tem algo diferente que possa acontecer, faz isso comigo hoje. Eu quero dizer para você, o Senhor pode sim ouvir a tua voz e agir através do cuidado dEle, amém? Então como é que você vai fazer isso agora? Você vai fazer isso olhando ao teu redor e dizendo para as pessoas que estão ao seu lado assim, olha, essa noite o Senhor tem algo de especial para a sua vida. Diz aí para quem está pertinho de você, essa noite o Senhor tem algo de especial para a sua vida. Diz para quem está à frente, atrás de você, o Senhor esta noite tem algo de especial para a sua vida. Se você está em casa aí, se você estiver sozinho, eu quero falar isso para você. Mas de repente se estiver junto com a família, diz aí para quem está pertinho de você, o Senhor esta noite tem algo de especial para a sua vida. Ah, Pai querido, quando nós marcamos esse encontro contigo aqui, na verdade o Senhor já tinha algo preparado para a gente. É que a nossa dinâmica, muitas vezes nas nossas rotinas, elas se tornam hábitos, mas o Senhor nunca olha assim. O Senhor é o Deus que realiza coisas novas a todo tempo. O Senhor é Deus que age com a fidelidade do Senhor a cada milésimo de segundo na nossa vida. O Senhor está ali, conhecedor, presente. E essa noite aqui, com aquilo que já oramos juntos, com a Érica e todas as mulheres que estavam aqui, todo o povo que estava aqui, nós nos unimos mais uma vez com aqueles que estão pela internet com a gente, para dedicarmos esse culto ao Senhor. Não teria outra razão no nosso coração, Pai, que não fosse abrir o nosso coração agora e falar assim, Senhor, reina aqui neste lugar, reina mais uma vez na minha vida. O Senhor já é o Deus de todas as coisas, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor tem tudo no controle do Senhor.
mas o Senhor para ouvir os louvores daqueles que cantam a Ti em espírito e em verdade. Quando colocam em ações de graças, em súplicas, derramam a sua alma diante da Sua presença. E é assim que nós nos unimos aqui em um só sentimento, em um só espírito. Que aqueles que estão nos visitando aqui também possam sentir esse toque precioso do Senhor. E que essa paz que nós sentimos aqui, ela não seja só envolvente, mas ela seja a razão de nos dar a segurança de encontrarmos hoje aquilo que o Senhor tem para a gente. E que possamos entrar diante do trono da graça, expressando o nosso amor ao Senhor, expressando quem o Senhor é para a gente, mas aquilo também que desejamos ouvir da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, assim bendizemos o Teu nome, Pai. Amém, amém, amém. Vamos juntos cantar ao Senhor dizendo: a Tua santidade, Senhor, é grande, o Teu amor é imensurável, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, amém? Tua santidade é grande, Teu amor imensurável, Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou Teu. Tua santidade é grande, Teu amor imensurável, Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou Teu. Diga assim ao Senhor: te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Toda a segurança nós encontramos em Jesus, amém? Eu quero ouvir só as mulheres cantando: em Teus braços, Senhor, eu me aconchego, amém? Teus braços eu me aconchego, Tua doce voz me leva a descansar, Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou Teu. Olha os homens. Em Teus braços eu me aconchego, Tua doce voz me leva a descansar, Tua palavra me
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que ouve o nosso clamor. Foi isso que nós lemos no início. O Senhor ouve a voz daquele que clama e súplica a Ele. Que essa canção, essa oração seja o nosso clamor pela nossa nação. Amém? Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Aleluia. Sara essa nação. Esse é o clamor. Da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso. Só você cantando. Que o teu reino venha sobre nós. Que nós queremos. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. E que esse clamor sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Diga isso ao Senhor, querido. Só tu és santo. Mas não só porque eu estou te pedindo, porque você reconhece que o Senhor é santo e que Ele é digno dessa adoração. Não só porque você está aqui hoje, mas porque Ele é santo e todo o tempo. Só tu és santo, só tu és santo. Amém. Ouve, ó Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora.
Senhor é fiel quando nós clamamos a Ele. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Qual como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo depois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Essa canção tem sido entoada ao longo dos séculos por pessoas de vários lugares, países, etnias, nações. Talvez alguns aqui tenham escolhido este hino como um hino no dia do seu casamento. Tem gente que tem o Tu És Fiel como hino de casamento? Levanta a mão aí. Ah, pouca gente. Aqui entre os idosos a gente tem o Tu És Fiel como um dos nossos clássicos. Hinos que são hino que é cantado em momentos de muita gratidão, quando nós compreendemos a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Mas a palavra diz que Deus é fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel porque esta é a essência dEle, mesmo quando nós somos infiéis. Este é o nosso momento de orar. E olhar para um Deus que é fiel mesmo quando nós somos infiéis, muda a minha perspectiva. Porque é a graça do Senhor que nos permite colocar diante dEle quem de fato nós somos. Não são os nossos méritos, mas é o sangue de Jesus, amém? Alguns irmãos trouxeram os seus pedidos e eles estão aqui nessa caixinha. Quando eu me dirigi ao púlpito, eu pensei que eu estava chegando com um presente para colocar diante do Senhor. E é um presente. A expressão de corações que confiam na fidelidade de Deus. A expressão de homens e mulheres que sabem que se não houver a intervenção do Senhor, as coisas vão continuar do jeito que estão. Eu quero te convidar para sentar um instante. Nós oramos porque cremos que coisas acontecem que elas não aconteceriam se nós não orássemos. Sabe que há muitos anos atrás, na verdade, tem mulher que está com lenço aí, me ajuda. O contexto era mais ou menos assim: Deus, muito obrigada, porque eu não nasci gentil, nem cachorro, e nem mulher. Oração de um judeu. Mulheres eram consideradas
ou não eram consideradas. Muito obrigada, porque eu não nasci nem gentil, nem cachorro, nem mulher. Mas Jesus, sendo judeu, mudou essa história. E ele vai na direção de mulheres, ele escolhe mudar o rumo da sua caminhada, por exemplo, e passar por Samaria e conversar com uma mulher. Ele escolhe receber aquela que estava sob júdice do apedrejamento, da morte, e olhar e dizer: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Sabe, depois de um mês que nós nos encontramos de novo para perceber mulheres aqui, nos juntando a um movimento internacional, por causa do Outubro Rosa, hoje, preparando para esse momento, eu perguntei para o Senhor: o que fazemos? Porque o outubro acaba, mas as mulheres continuam em situações de fragilidade. Na verdade, não só elas, mas quem está perto. É filho doente, é marido que não está bem, enfim, irmã que não está, que está precisando de uma intervenção divina. Os nossos motivos de oração continuam. Nós dependemos desse Jesus que na história se fez homem, para que nós fôssemos então justificadas, salvas, libertas. E o que Jesus colocou no meu coração é que geralmente quando ele estava em frente a alguém numa situação de fragilidade, depois do seu toque, ele lhe dava uma missão: levante-se, toma a sua cama e ande. Ou então, vais e não peques mais. Volta para sua casa e conta para eles. Não precisa nem falar o meu nome, nem diga quem foi que te curou. Então eu trouxe aqui para a nossa igreja um desafio nesse nosso momento de oração. Sabia que Curitiba é a terceira capital do país em violência contra a mulher? E lá na tua casa você tem duas, Irajá. Que o nosso estado é o quarto? Ou o contrário? Nós vivemos dias muito difíceis, não eram só aquelas mulheres do tempo de Jesus que precisavam de um olhar de generosidade. Somos nós hoje. E a nossa igreja está sendo convidada e convocada para uma vigília de oração, não só para um mês de oração. A equipe pastoral já sabe. Dia 25 de novembro deste ano, nós vamos à rua. Nós vamos nos encontrar na Universidade Federal do Paraná para orar. Para levantar as nossas vozes e olharmos para aquele que tudo pode em favor de mulheres, pelo fim da violência. Eu não sei se você acredita que isso é possível, mas é possível a gente olhar para Jesus e pedir. Ou você gostaria que a sua filha fosse a próxima a ser estrupada? Então eu quero te convocar, porque eu e você temos sido tocados pela graça do Senhor. E quando nós vamos nos ajoelhar mais uma vez como igreja aqui, nesta hora, eu quero pedir que só se ajoelhe. Aquele ou aquela que se vê comprometido a proclamar que em Jesus todas as coisas são possíveis. Pois nós temos aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer necessidade, porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Tem mulher vivendo situação de fragilidade perto de você, encoraje. Tem gente precisando de consolo, dê consolo. Mas também, como igreja de Jesus, nós precisamos marchar e olhar para cima e clamar e gritar um ai. Nós não queremos mais isso entre nós. Pessoas que deixaram de amar e por isso agridem e machucam o seu semelhante, e por isso afrontam, e por isso matam. Bom, como igreja de Jesus, eu quero te convidar a um movimento nesta oração coletiva nossa. Você se ajoelhar para que essa história mude na nossa cidade, mude no nosso país, mude no mundo. Nós não queremos mulheres sendo vítimas da violência como nós temos tido. Como discípulos de Jesus, que nós tenhamos o mesmo coração e a mesma atitude do mestre, de fazer diferença, de incluir aquela e cada uma que Jesus ama. Você pode participar disso como igreja? A gente está terminando o mês de outubro, mas no dia 25 de novembro nós vamos nos encontrar nas escadarias da Universidade Federal, às 5:30 da tarde. Você ainda vai ouvir falar sobre isso, para levantar um clamor coletivo, para cantar: ouve, ó Deus, a nossa oração, sara esta nação,
para dizer: Tu és fiel, Senhor, e eu confio em Ti. Você que já foi tocado pela graça do Senhor, por favor, se ajoelhe e vamos orar. Nós sabemos que o Senhor está ao lado de toda pessoa que é vítima do mal e da maldade. Nós sabemos que o Senhor está. Nós sabemos que o Senhor está. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem tocado a muitos de nós aqui, com a Tua presença, com o Teu poder, com a revelação da Tua graça e do Teu amor. Por isso, nós nos ajoelhamos para Te agradecer, porque o Senhor nos tocou. A doença jamais será a última palavra para nós. A maldade jamais será a última palavra para nós, Jesus. Pois nós cremos na ressurreição, não só do último dia, mas na Tua ressurreição. Nós cremos que o Senhor está vivo. E por isso, aonde estiver um cristão, haverá oportunidade de pessoas serem tocadas pela Sua graça e serem transformadas. Nesta hora eu me ajoelho junto com os meus irmãos para clamar ao Senhor por mudança em nosso país, em nossa cidade, Deus, em nosso mundo. Clamar que o Teu amor que nos alcançou alcance aqueles que estão tão distantes e por isso ferem os seus semelhantes, e por isso matam, roubam, destroem, abusam. Aqueles que fazem assim no poder, aqueles que fazem assim na periferia, aqueles que fazem assim porque estão tão doentes. Ó Deus, misericórdia. Como igreja de Jesus, nós cantamos agora: ouve a nossa oração e sara a nossa nação. E nós sabemos que podemos confiar em Ti, porque Tu és fiel. Deus, não permita que nossos movimentos sejam palha, mas que de fato, como igreja de Jesus, nós possamos ver o Senhor agindo perto de nós, Deus, livrando-nos. Nesta hora, nós colocamos diante do Senhor a nossa súplica. Nós enterramos há poucos meses uma irmã que foi vítima de violência. Ó Pai, como nos fere isso, como nos fere. Nós sabemos que desde Caim e Abel, fere o Teu coração também. Por isso pedimos que haja mudança, Deus, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor este documento que a igreja produziu, na política de proteção. Deus, que aqui não aconteça disso. Cuida das nossas crianças, em nome de Jesus. Não permita, Deus, que nenhuma delas seja tocada pela maldade. Livra-nos, Deus, do abusador. Ajuda que ele seja convertido ao Senhor e seu coração seja transformado. Aqueles homens que, sem consciência, batem e ferem a alma e o corpo. Ó Deus querido, ajuda-nos, em nome de Jesus, a irmos na direção dessas famílias, para proclamar o Teu Evangelho, para que aonde havia gritos, haja expressões de amor. Sim, nós cremos nesta mudança, porque o Senhor veio a nós, e nós queremos sinalizar o Teu reino de justiça, de paz e de alegria por onde passarmos, Deus. Não nos deixes alheios, em nome de Jesus. Daqui do nosso meio, levanta, Pai, homens e mulheres que possam responder por novas políticas no nosso país. Sim, Deus, e aqueles que lá estão, nós clamamos por eles também. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos, Deus, a trabalhar contigo, onde houver o caos, para que haja esperança, em nome de Jesus. Obrigada, porque ao nos reunirmos aqui como família, nós nos sentimos tão protegidos. Que essa seja a experiência quando saímos daqui também.
Por isso nós colocamos diante do Senhor corações que estão carregados de dor nesta noite aqui, que vieram a este lugar para colocar diante do Senhor a sua dor. Oh Deus, por favor, traz do teu consolo e levanta. Levanta, Deus, eu quero clamar que o Senhor levante mulheres aqui nesta igreja, com a ousadia do teu Espírito Santo, para proclamarmos a tua graça onde estivermos, em nome de Jesus. Ainda que não aconteçam da maneira como nós gostaríamos, não é assim que estamos orando. Nós queremos que aconteça do teu jeito, no seu tempo, porque tu és o nosso Senhor, e não há outro a quem nós nos rendemos, senão ao Senhor. Por isso consagramos as nossas vidas ao Senhor, declarando que mesmo quando o mal chegar, e quando as situações difíceis baterem à nossa porta, nós não vamos parar de olhar para o Senhor e de te louvar. Ainda que o Senhor sempre será o nosso Deus, o único a quem amamos, a quem desejamos, porque temos sido amados por Ti. O Teu amor não tem sido vão para conosco, e nem a Tua graça. Obrigada, Deus, por podermos nos levantar agora, como igreja, com a convicção de que colocamos diante do Senhor esta causa, de que colocamos diante do Senhor esta dor, de que colocamos diante do Senhor a nossa indignação, a nossa luta, a nossa raiva, e clamamos ao Senhor, que o Senhor nos use, para que haja mudança nesse contexto de violência e de dor, que está tão perto de nós, em nome de Jesus, amém. Deus é fiel. Mas a gente tem aprendido aqui que Deus é bom. Ah, você está destreinado, né? Deus é bom. É verdade, Deus é muito bom. Eu tenho tido o privilégio tão gostoso de receber de alguns irmãos esses presentes que têm vindo para a nossa construção. E é gostoso porque dá a impressão que a pessoa está entregando o presente diretamente para Deus. É algo tremendo, porque a pessoa entrega com uma alegria. Você tinha que estar perto para ver. E você que já fez, você sabe do que eu estou falando. Hoje nós recebemos esse teclado. Tem uma irmã, ela fez com as próprias mãos. Eu não sei como é que chama isso aqui. Homem geralmente não conhece essas coisas, né? Mas as mulheres sabem, né? Está aqui, acho que você deve estar vendo aí no telão. Pessoas que têm ouvido do Senhor. Qual é a sua parte? Vocês podem sentar, irmãos. Obrigado, viu? Qual é a sua parte na obra desta construção? Eu estava lembrando de algo muito interessante. Antes de vir para essa igreja, eu morava no Mato Grosso do Sul. E eu conheci esta igreja pela internet.
eu sempre imprimia, porque naquele tempo não tinha culto transmitido, mas eu sempre imprimia alguns sermões que estavam disponíveis lá na internet. Eu ouvia falar dessa igreja, eu sabia que ela existia. Depois de um tempo, eu vim para essa igreja, eu estava aqui, mas ainda não era membro dessa igreja, então eu vim aqui só passear, eu era membro de uma outra igreja batista em Curitiba. Mas chegou o tempo de que eu pude de fato participar desta igreja, fazer parte desta igreja, sonhar os sonhos desta igreja, caminhar junto com esta igreja, contribuir nos projetos desta igreja. E eu fico pensando como Deus é tremendo na história e como Ele conduz as coisas. Ele dá para nós o privilégio de nós sermos participantes do que está acontecendo nesta igreja, neste tempo. O que está acontecendo hoje não vai voltar mais. Você pode participar hoje, se envolver, e juntos, nós podemos em maio de 2014 fazermos uma festa linda, uma festa de adoração a Deus, dizendo: Deus, obrigado, porque esta igreja faz 100 anos, e eu faço parte desta história. Eu não sou apenas alguém que vem aqui, assiste aos cultos e vai embora, não. Eu me envolvo com esta igreja, seja nos projetos missionários, seja nos projetos de ação social, seja no grupo de células, seja fazendo algum trabalho voluntário em algum ministério, mas também eu contribuo nesta igreja porque eu faço parte, e eu estou nesta igreja porque eu amo ao Senhor, e é aqui que Deus tem me colocado neste tempo. Depois de um tempo, saí lá do Mato Grosso do Sul, eu fico pensando, só Deus mesmo para fazer isso, mas entender que Deus não quer apenas que eu venha aqui, mas que eu faça parte de tudo isso. Você deve perguntar para Deus, e isso tem sido a palavra do nosso pastor aqui. Pergunte a Deus, qual é a tua parte nesta grande obra? Hoje recebemos essa moto em doação também, recebemos 2 veículos, a S10, a Saveiro, quadros, relógios, enfim, você pode procurar isso tudo lá no estande da construção. Mas não é só isso que essa igreja faz, nós também temos ação social. De vez em quando a nossa responsável aqui fala: pastor, a gente não está tendo arroz, não está tendo cesta básica para dar para as pessoas que estão precisando. Mas nós somos igreja, nós nos envolvemos com a igreja, e às vezes são pessoas carentes aqui da igreja que estão precisando de uma ajuda. Sabe, às vezes você não sabe, não tem o recurso, mas você pode fazer alguma coisa. Pergunte a Deus. E esse é um tempo gostoso, onde a gente se levanta do nosso lugar, onde voluntariamente, como a palavra de Deus nos ensina, com alegria, sem peso, você se dirige a um dos locais e entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, adora a Deus com a sua vida. Louvemos ao Senhor, queridos.
Amém, né? Que segurança nós temos em Jesus. Você pode se colocar em pé, querido? Porque eu fico ouvindo, né, o som dos instrumentos, e para quem é músico, você acaba se envolvendo com a beleza da sonoridade. E aí a gente, sendo uma música conhecida, fica mais fácil você identificar aquilo que está sendo tocado. Mas é tão especial quando a gente para pensar que realmente o Senhor é a nossa segurança. Quando nós olhamos tudo que vemos aqui, tudo que caminhamos aqui, o Senhor sendo a nossa segurança. E no início desse culto, enquanto a gente estava cantando, não tem como os meus olhos não passar por este lugar aqui. Eu olhar alguns de vocês assim em especial, né? Alguns que eu conheço um pouquinho da história, alguns que já acompanhei em alguns momentos. E aí eu olho, vejo que a maioria que está aqui eu não conheço a história, a maioria que está aqui eu não acompanhei talvez nenhum momento na vida. Olho lá para a galeria, lá, tanta gente lá, e a gente fica olhando para alguns de vocês. Talvez a gente se cruze aí pelos corredores, pela cidade, né? E a gente nunca sabe quem é, nunca imagina quem seja, porque não é fácil guardar a memória, o semblante, o nome de todo mundo. Mas aí de repente a gente está todo mundo junto aqui dizendo que o Senhor Ele é santo, que Ele é digno, que Ele merece ser honrado, glorificado. Eu fico imaginando o dia que isso acontecer no céu. Você imaginou? Quando a palavra de Deus diz que povos, reinos, nações, todas as tribos, línguas, confessarão o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. E de repente, a ação de Jesus será suficiente para que cada vez mais não exista distância entre nós, mas possamos nos tornar cada vez mais um só. Hoje nós estamos aqui. Amanhã você vai para a sua realidade lá. São outras pessoas, na sua maioria, totalmente diferentes daquelas que estão aqui. Mas o Senhor Jesus continua lá com você, continua aqui com a gente. E Ele continua nos tornando um só, diante do Pai. A gente vai abrir o nosso coração para ouvir a palavra dessa noite, a mensagem de Deus para essa noite. E eu sei que o calor, às vezes, faz com que a gente também fique um pouquinho mais desanimado, pensativo, um pouquinho mais distante. Mas enquanto eu estava sentado ali ouvindo a beleza dessa canção, que nos envolve dessa canção através da Big Band, me veio no coração assim, pedir a você, sabe, começando por nós que estamos aqui em cima, você que está lá na última fileira aqui embaixo, você que está lá na última fileira da galeria, todos nós aqui, que nós pudéssemos falar assim: Senhor, eu estou abrindo o meu coração, preparando o meu coração para ouvir a Tua palavra. E aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida hoje eu não quero perder. Aquilo que o Senhor tem preparado de desafio para a minha vida hoje eu não quero perder. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim hoje, através de entender esse sacrifício vivo, santo e agradável, eu não quero deixar de oferecer a Ti, como estou fazendo desde o início desse culto. Mas eu quero dizer ao Senhor assim: meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. que a presença do Espírito Santo possa se mover neste lugar, através dos louvores, a expressão da alma, Força e refúgio é o Senhor, com o meu ser.
como eu sou. Tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra e proclame força e poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar, o som de teu nome. Amém. Amém. Canto alegre por teus grandes feitos. Eu sei que em ti, Senhor, Firmado firmado estarei. sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Como disse o salmista, eu também posso expressar isso. Tu és o meu consolo, Tu és o meu abrigo, Tu és o meu refúgio. Força e Amém. refúgio ao Senhor, com meu ser. Tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra, proclame força e poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Você pode estender tuas mãos para cá, querido. Pai querido, nós oramos nesse tempo, pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Alexandre, que de uma maneira muito preciosa, aquilo que o Senhor colocou no coração dele como palavra do Senhor para nós, que assim seja essa noite, dando-lhe a graça, lhe dando a paz, lhe dando a tranquilidade, mas principalmente a unção e a ousadia do teu Espírito Santo, para aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar, querido. Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, e eu posso te garantir que existe esse livro na Bíblia, ok? Em algum lugar lá entre Gênesis e Apocalipse está lá Abacuque. Para facilitar um pouco, ele fica entre Naum e Sofonias. Não ajudou muito, né? Não ajudou muito. Abacuque capítulo 2, verso 4.
Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Queria que você passasse mais uma página aí da sua Bíblia e fosse lá para Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando nós lemos estes versos aqui, nós vamos entender que ele já serviu de inspiração, já serviram de inspiração para muitas canções, justamente pela sua característica mais básica, afirmar que a fé em Deus, independente das circunstâncias, ela precisa ser a base do nosso relacionamento com Deus. E é bom sim que muitas vezes nós venhamos ler esses versos, principalmente Abacuque do 3, 17 ao 19, e ler como uma receita para animar, para motivar a nossa fé. Só que até o profeta Abacuque chegar a essa conclusão dentro da alma dele, que ainda que a figueira não floresça, e todas as coisas que ele diz, dizendo que ele se alegraria no Senhor, muita coisa aconteceu no seu coração. E quando eu olho para o profeta Abacuque, para as coisas que ocorreram na sua vida, no seu coração, para fazer tal afirmação, eu vou entender que os processos que levaram ele a fazer essa afirmação são muito parecidos com os processos do nosso coração, para fazer a mesma afirmação. Quando a gente medita na vida de Abacuque, na maneira como ele chegou na presença de Deus, a gente vai entender o que ocorre na nossa vida, dentro do nosso coração. Ele não chegou a tamanha convicção de uma hora para outra. Abacuque não chegou na presença de Deus com toda essa motivação e fé de uma hora para outra. Deus não deu a ele uma pílula de fé e no outro dia ele tinha uma motivação que movia as montanhas, não. Sua afirmação veio de uma experiência com Deus e de objeções que ele levava ao Todo-Poderoso. Se Abacuque estivesse aqui hoje, se ele pudesse personificar aqui, ele nos faria alguns convites para aprendermos juntos com as suas experiências com Deus. E é sobre isso que eu quero pensar contigo nessa noite, nos convites que o profeta Abacuque nos faz para experimentarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente olha esse livro, apenas 3 capítulos, um livro dos profetas menores, nós, olhando para ele de maneira panorâmica, nós vamos entender que em cada um dos seus 3 capítulos, há um convite de Abacuque para vivenciarmos novas experiências com Deus. O primeiro convite que o profeta Abacuque nos faz, das nossas experiências com Deus, para crescermos a nossa experiência com Deus, é o convite do clamor a Deus. É o convite para clamarmos a Deus, ainda que o nosso coração esteja angustiado. E para que a gente possa entender esse primeiro convite de Abacuque, é necessário remontarmos um cenário em que ele estava vivendo. Quando fazemos isso, vamos descobrir qual era a angústia que o profeta carregava no seu peito, e compreender melhor o que Deus quer nos ensinar através dele. O livro do profeta Abacuque é o 8º dentre os profetas menores, e ele profetizou há mais de 2.500 anos atrás. Porém, mesmo tão distante no que se refere ao tempo, a mensagem de Abacuque ela é extremamente atual. Os tempos mudaram, mas o homem continua sendo o mesmo. Ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais, da mesma loucura. Abacuque ele profetiza num tempo em que a sua nação, o reino do sul, Judá, estava à beira de uma extrema crise.
Judá, ele retardou, a nação de Judá retardou o seu arrependimento diante de Deus, não aprendeu com os erros do vizinho, o reino do norte, Israel, que foram levados cativos pela Síria, mais ou menos em 722 a.C. Sem olhar para esses exemplos, Judá caminha em direção ao corredor do juízo de Deus. Uma poderosa tormenta, uma tempestade do juízo de Deus se formava sobre a orgulhosa cidade de Jerusalém. O tempo da paciência de Deus havia passado e a oportunidade se foi. Uma vez que não ouviram a trombeta do arrependimento, sofreriam sem poder evitar o castigo da disciplina. As lições da queda do reino do norte não foram suficientes para abrir os olhos de Judá. Muito menos as reformas realizadas por um rei, o rei Josias, mais ou menos em 621 a.C., tiveram algum efeito para evitar a tragédia do cativeiro. Logo após a morte de Josias, Joaquim resistiu fortemente à pregação do profeta Jeremias, que é um contemporâneo de Abacuque, queimou os rolos das escrituras e lançou o profeta Jeremias na prisão. Ao mesmo tempo que isso acontecia, em Judá, grandes mudanças internacionais estavam ocorrendo. A poderosa Assíria, um grande império, tinha caído nas mãos dos babilônios em 612 a.C. Outra superpotência da época, o Egito, também sucumbiu ao poderio militar dos babilônios em 605 a.C. Nesse mesmo ano, 605, Nabucodonosor, o governante desse novo majestoso império, cercou a cidade de Jerusalém. Assim, estava lavrada a sorte de Judá. A nação que desprezou a palavra de Deus, oprimia os fracos e rejeitava a justiça. Essa cidade, Jerusalém, estava completamente cercada pelos exércitos babilônicos. Deus mesmo havia colocado alguns princípios para o seu povo, a nação de Judá, princípios que foram repetidos por Deus quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, em Deuteronômio. Deus fala lá em Deuteronômio 28, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E o princípio de Deus era mais ou menos assim: se arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer as consequências do erro. O cálice da ira de Deus poderia demorar para encher, mas quando enchesse, o juízo sobre Judá seria iminente e inevitável. Era impossível escapar das mãos do Todo-Poderoso. O homem pode burlar as leis e corromper os tribunais da terra, mas jamais enganar aquele que se assenta no alto e sublime trono. É nesse tempo de ascensão da Babilônia, da queda repentina da Síria e do Egito, do encurralamento de Jerusalém, que o profeta Abacuque aparece. É nesse cenário. Ele está dentro da cidade. A cidade está cercada pelos exércitos babilônicos. E o profeta, o coração do profeta se angustia. Os temas levantados por Abacuque, principalmente no capítulo 1, poderiam ser manchetes dos grandes jornais de hoje. Abacuque está nas ruas, sua voz se ouve em toda parte. Os dilemas pelos quais ele passou podem ser semelhantes às nossas mais profundas indagações. Suas perguntas são penetrantes, são aquelas que estão também muitas vezes no nosso coração. Por isso que estudar Abacuque é trazer um diagnóstico do nosso tempo, de tudo que está acontecendo, é abrir a nossa alma, é buscar uma resposta para as nossas próprias perguntas, questionamentos. E é assim que ele começa o capítulo 1, indagando a Deus a respeito do que estava acontecendo. Imagine o cenário: uma nação com um poderoso exército está prestes a invadir a sua cidade. Isso mostra o tamanho da angústia que o profeta Abacuque estava sentindo naquele momento. Abacuque capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Abacuque capítulo 1, verso 12 e 13 vai dizer: Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal.
não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Os questionamentos do coração de Abacuque era a respeito do que Deus tinha prometido para aquela nação de Judá, e agora um outro exército está prestes a invadir a cidade e colocá-la em ruínas, colocá-la abaixo. E aí um dos questionamentos de Abacuque é: Deus, o povo babilônia é ímpio, eles não seguem a tua palavra, eles não obedecem ao Senhor, por que o Senhor está permitindo que esse povo venha nos invadir e destruir a nossa cidade? A angústia do coração do profeta. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai entender também que nós vivemos alguns níveis de questionamentos. Talvez muitos aqui já se perguntaram sobre questões existenciais como: por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da minha vida? E descobriram em Jesus o sentido para viver. Outros já se perguntaram a respeito da injustiça que está ao seu redor. Quando a gente vê tantas notícias de calamidade, de tragédias que o próprio homem provoca. E eu me lembro de um atentado que aconteceu em Oklahoma, em abril de 95, o maior atentado até o atentado das Torres Gêmeas, em 2001. Era o maior atentado até então em solo americano. Foram 168 mortos e mais de 500 feridos. E uma das nossas revistas aqui do nosso país, de grande circulação nacional, eu era adolescente em 95, mas eu lembro da capa dessa revista com o prédio destruído pelo ataque à bomba e uma manchete embaixo: onde estava Deus quando essa tragédia aconteceu? Questionamentos. Muitas vezes vamos ver o sofrimento alheio, a dor da humanidade, as tragédias provocadas por homens, a fome ao redor do mundo, entre tantas outras coisas, e assim como profeta, vamos nos questionar a respeito do que está acontecendo. Só que a gente pode olhar ao redor, a gente pode ver o que está acontecendo em outros lugares, em outras famílias, em outras cidades, em outras nações, mas muitas vezes os níveis de questionamentos são a respeito do nosso próprio sofrimento, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E assim, nossos questionamentos passam a ser ainda mais intensos, porque somos nós mesmos que estamos sofrendo. Uma vez que eu mesmo estou sentindo a dor do sofrimento e me pergunto a origem dessa dor, ou o motivo pelo qual estamos passando por tudo isso. Eu acredito que aqui muitas pessoas já fizeram muitas perguntas a Deus. E talvez algumas delas foram: por que o Senhor permite isso? Por que está acontecendo isso? Mas muitas vezes nós nos esquecemos também de levar os nossos questionamentos a Deus. No entanto, começa aqui o primeiro convite de Abacuque. O convite para clamarmos a Deus. Ele não está dizendo para não questionar a Deus, mas questionar a pessoa certa, o próprio Deus. Suas indagações não são feitas a pessoas, seus questionamentos não são feitos aos governantes, são perguntas dirigidas ao próprio Deus. Abacuque está nos convidando a clamar a Deus por respostas. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Abacuque está questionando o próprio Deus. O pastor Exaltino Gomes Coelho, no seu comentário a respeito de Abacuque, ele diz que em nosso caminhar com Deus, Deus não nos pede um suicídio da razão. Vamos continuar tendo vários questionamentos, mas temos liberdade de colocar todas as perguntas diante de Deus. A fé, ela não anula a razão, mas a fé começa a moldar a razão, para que aquilo que não pode ser explicado pela razão, comece a ser explicado pela fé. Eu gosto muito de um texto em Isaías 1,18 que diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve, mais alvos do que a branca lã. Na linguagem de hoje, esse texto é sensacional. Ele diz assim: vamos pensar juntos. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: puxa uma cadeira, senta aqui, vamos conversar, vamos pensar a respeito da tua vida. O problema dos nossos questionamentos, quando não são levados a Deus, é que eles tendem a se tornar
murmurações, reclamações, queixas. E muitas vezes nós nos vemos nos perguntando para as pessoas que estão ao nosso redor: eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida, eu não sei por que tudo está dando errado, eu não sei por que isso está acontecendo. Abacuque nos ensina a transformar as nossas murmurações em orações e levar a Deus as nossas queixas, ainda que pareçam tolas, ainda que pareçam perguntas sem sentido. O que Deus quer é que nós estejamos na presença dEle. Eu gosto de pensar na figura de Jó como aquele que busca a Deus, independente das circunstâncias, e disposto a levar as suas considerações mais difíceis na presença do próprio Deus. As situações angustiantes vividas por Jó, as dúvidas que ele tinha, era muito parecido com o coração angustiante do profeta Abacuque nesse momento. Só que existia uma grande diferença entre Jó e os amigos de Jó. Você lembra dos amigos de Jó? Eu costumo dizer que quem tem amigo como aqueles não precisa de inimigo. Não precisa. E talvez as perguntas que eles faziam, os amigos de Jó, estavam relacionadas ao porquê do sofrimento de Jó. A pergunta poderia ser formulada da seguinte forma: Jó, o que aconteceu na sua vida que atraiu tanto sofrimento a você? Muitas respostas foram dadas por eles mesmos, pelos amigos de Jó, no decorrer de todo o livro. E talvez alguns questionamentos do tipo: não é possível, você deve ter pecado, Jó. Alguma coisa aconteceu que atraiu o sofrimento para a sua vida. O que você fez a Deus, Jó? Conta. O que você fez para ele te amaldiçoar dessa forma e trazer tanto sofrimento à sua vida? Ou talvez um questionamento dos amigos de Jó poderia dizer: Jó, você está assim porque você não tem fé. Você está nessa situação porque você não tem fé. Se levanta, anda. Durante todo o livro vamos ver os amigos de Jó falando a respeito de Deus. Porém nós vemos Jó falando com Deus. E essa era a grande diferença. Enquanto os amigos de Jó falavam de Deus, Jó falava com Deus. Ainda que fosse para colocar as perguntas mais descabidas, ainda que fosse para se perguntar por que havia nascido, e ele mesmo diz: maldito o dia em que eu fui nascer. Por que eu fui nascer? Ainda que fosse para jogar as suas angústias sobre o próprio Deus, mas ele o buscava como seu único recurso. Eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais nada, eu só tenho a Deus, eu só posso dialogar com Ele, eu só posso questionar Ele. E nós gostamos muitas vezes de utilizar vários pronomes pessoais para indicar que as coisas são nossas. Esse computador é meu, esse carro é meu, essa casa é minha, essa família é minha. Só que a única coisa que Jó possuía, ele poderia utilizar como pronome pessoal, está lá em Jó capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu, é só isso que eu tenho. Eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. A única coisa que Jó poderia usar como pronome pessoal era o próprio Deus. Ele não tinha mais nada. A única coisa que é minha é o Senhor, o meu Redentor. Assim como Jó, assim como Abacuque, Deus espera que venhamos buscá-lo como o nosso único recurso e não como o nosso último recurso. Deus espera que nós venhamos clamar a Ele, mesmo com todos os nossos questionamentos. Segundo convite que eu ouço o profeta Abacuque nos fazer nessa noite, está no capítulo 2. Segunda coisa que eu aprendo com Abacuque é que nós podemos receber um convite dele, uma vez que estamos dispostos a fazer perguntas ao próprio Deus, questionamentos ao próprio Deus. Precisamos ficar na presença de Deus para ouvir as respostas. Segundo o convite de Abacuque é para ouvirmos as respostas de Deus. Como se ele pudesse dizer: você tem perguntas? Deus tem respostas.
capítulo 2, verso 1 diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Abacuque diz: o Senhor tem respostas para mim. Eu vou ficar na presença dele, ainda que os meus questionamentos sejam angustiantes, eu fiz a ele, e eu vou esperar a resposta dele. Só que as respostas que ele recebe de Deus no capítulo 2, com certeza não eram as respostas que ele gostaria de ouvir. Deus diz para ele que está vendo tudo o que está acontecendo com a nação de Judá, que Deus está vendo a cobiça por poder e riqueza da parte da Babilônia. Assim Deus compartilha com Abacuque algumas das suas indignações a respeito dessas nações, e a respeito das nações que edificam os seus impérios com sangue. Deus mostra toda a sua ira e indignação. Será que essas eram as respostas que o profeta queria ouvir? Talvez as respostas que ele queria fossem relacionadas com a destruição imediata do poderio da Babilônia. Deus, essa nação está aqui, nos cercou, vão invadir a nossa cidade, destrói o império, destrói os exércitos da Babilônia e restaura imediatamente a posição de Judá. Talvez isso é que ele gostaria como resposta. Só que Deus diz a Abacuque uma coisa extremamente impactante: escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras traduções, o justo viverá pela fé. Esse versículo, o justo viverá pela fé, ele é repetido algumas vezes no Novo Testamento, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,38, como a síntese do que Deus espera de seus filhos. Deus quer que nós vivamos uma vida de fé. Essa era a resposta dele para Abacuque. Uma resposta impactante, mas com certeza não a resposta que Abacuque esperava. O justo viverá pela fé é uma das 3 certezas maravilhosas que Deus dá nesse capítulo, para estimular, para motivar a fé do seu povo. Ela enfatiza a graça de Deus, pois a graça e a fé sempre andam juntas. Abacuque 2,14 ressalta a glória de Deus e nos assegura de que, apesar de o mundo estar cheio de violência e de corrupção, um dia ele se encherá da glória de Deus. Abacuque 2,14 diz assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Terceira certeza que Deus dá em Abacuque 2, para o próprio Abacuque, enfatiza a soberania de Deus. Deus vai dizer a ele: olha, os impérios podem se levantar e cair, se elevar e cair, mas Deus está sentado no seu santo trono, e é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Abacuque 2,20 diz assim: mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: eu sou o soberano, tenha fé, haja com fé, estimule a fé, viva pela fé. Porém, a fé colocada na palavra de Deus, ela não é simplesmente uma fé que remove montanhas, ou uma crença. Quando muitas vezes nós perguntamos para a pessoa: qual é a sua fé? Qual é a sua crença? Fé é uma convicção que me leva a um compromisso diário com Deus. Fé é convicção. Você tem várias indagações, Abacuque? Sim. Então vamos trocar essas indagações pela fé. Porque fé não é dúvida, fé é certeza. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Abacuque, eu vou trocar as tuas indagações por uma certeza, a fé. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fé aqui é a tradução de uma palavra grega, pistis, que tem mais a ver com fidelidade, a maneira como eu expresso o meu relacionamento com Deus no meu dia a dia. Tiago está querendo dizer que uma
convicção, uma fé. A fé sem obras é morta. Uma convicção que não é acompanhada por ações é inoperante. Não adianta existir uma fé se ela não vier acompanhada de ações. E que tipo de ações? Não ações somente com relação ao mundo, mas ações no meu coração, para mudar a minha vida, para mudar a minha existência. Muitas vezes temos muitas perguntas a Deus, e em muitas situações levamos essas perguntas a Ele. Todavia, muitas vezes não estamos dispostos a ficar na presença dEle para ouvir as suas respostas, porque sabemos que as suas respostas exigirão de nós passos de fé. Lá em casa, quando a gente vai comer, e às vezes está todo mundo com fome, chega na mesa, todo mundo com fome, com pressa de comer, eu quero comer, e aí as crianças sentam na mesa e vão orar, e a gente fala, quem está com fome aqui? Sim, estou com fome e tal. Então quem vai orar? Geralmente a Ana Luísa fala, eu vou orar, porque ela está com pressa de comer. Senhor Jesus, abençoe esse alimento, que não venha faltar, que não venha fazer mal, em nome de Jesus, amém. Eu brinco com ela, Ana, Deus deve ter feito assim, hã? O quê? O que você falou? Foi tão rápido. Só que muitas vezes a gente faz isso na presença de Deus com os nossos questionamentos. A gente leva a pergunta, a gente leva a indagação, a gente leva os nossos questionamentos, mas a gente não fica na presença de Deus para ouvir respostas. E quando Deus vai nos procurar, a gente já foi embora. E talvez esse ir embora da presença de Deus seja as atitudes da nossa vida, do nosso dia a dia, que não permitam que as respostas de Deus cheguem na nossa vida. Nós não queremos ficar na presença de Deus, porque muitas vezes as respostas que Deus tem para a nossa vida vai exigir um passo de fé. Um passo de fé. Muitas vezes nós não queremos ficar na presença de Deus para ouvir as respostas que Ele tem para a nossa vida, porque a gente sabe que a gente vai ter que agir, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar um passo de fé. E em várias situações que a gente se pergunta para o próprio Deus, eles acarretarão passos de fé. E aí muitas vezes não adianta me perguntar a respeito da miséria que acontece no meu casamento e não ficar para ouvir a resposta de Deus, porque talvez você saiba que essa resposta vai exigir de você um comprometimento com Deus. E aí você está se perguntando, Deus, por que o meu casamento está uma miséria? Por que o Senhor está permitindo isso? E vai embora. Quando Deus está querendo dizer para você, mude a si mesmo. Tome um passo de fé e veja o seu casamento transformado. Talvez você está vivendo um relacionamento de namoro e está se perguntando para Deus, por que eu entrei, Senhor? O Senhor me deu palavra, o Senhor me falou. E muitas vezes nós também moldamos as respostas que nós queremos do próprio Deus, quando Deus não falou nada. E aí muitas vezes nós perguntamos a Deus e saímos da presença dEle, porque nós sabemos que a resposta de Deus vai exigir de nós um passo de fé. E eu não tenho coragem para tomar aquela atitude. Muitas vezes você vai se perguntar a respeito do seu emprego, das coisas que estão acontecendo lá. Deus, meu emprego não presta, eu não quero mais ficar aqui. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que fez. Quando Deus está olhando para tudo isso, dizendo, eu não fiz nada. Foi você. Você não buscou a minha vontade. Você perguntou, mas não ficou para ouvir a resposta. Agora você quer que eu faça alguma coisa? Muitas vezes os nossos questionamentos nos levarão a passos de fé. Todo mundo que tem criança aqui já teve uma lição quando era criança, ou muitas vezes forneceu essa lição para os seus filhos. A missão de amarrar o cadarço do tênis. É uma missão maravilhosa. Você vai lá e ensina o teu filho a fazer 2 lacinhos, faz
Um nozinho simples, depois faz 2 lacinhos, entrelaça e coloca. Só que na hora de tirar o sapato, na hora de tirar o tênis, a gente fala para a criança assim, olha, se você for tentar tirar sozinho, você vai fazer um nó aqui. Ou puxa por aqui, ó. Só que eles seguem a nossa recomendação de maneira fenomenal. E aí eles vão lá para o quarto, chegam em casa, vão tirar o tênis, puxa e faz um nó. Eles começam a tentar desatar o nó sozinho, puxa daqui, puxa de lá e puxa de cá, e o nó vai ficando cada vez pior. Aí quando não tem mais recurso, eles vêm para a gente, os pais, a mãe, mãe, me ajuda. E às vezes o nó, você olha aquilo e fala, meu Deus, que nó é esse? Às vezes você não consegue nem desatar aquele nó com os dedos, você vai com o dente assim, ó, para desatar o nó que está ali. Muitas vezes a gente, na tentativa de querer ajudar a nossa própria vida, e sem buscar as direções de Deus para nós fazemos como essa criança que tenta desatar os nós da sua vida, os laços da sua vida sozinho. E a gente vai tentar puxar de lá, puxar de cá, puxar de lá, mas o nosso só fica pior. Aí, quando nós não temos mais recurso, nós levamos o nozinho na presença do Pai. E Deus é especialista em desfazer os nós da nossa vida. Só que para desfazer esse nó, Ele vai ter que mexer na nossa vida. E aí a gente leva os nossos nós para a presença de Deus e vai dizer, Deus, está aqui. Eu não consigo desamarrar sozinho. E aí Deus pergunta, posso mexer? Para tirar esse nó, eu vou ter que desfazer tanta coisa na tua vida. Eu posso mexer? E você fala, não posso não. E aí Deus vai falar, fica com o teu nó. Fica com o teu nó. Porque se nós queremos muitas vezes mais a bênção de Deus do que o próprio Deus, se nós queremos mais as respostas que Ele tem para a nossa vida, e não queremos dar passos de fé na direção de mudança, nós precisamos questionar muitas vezes a veracidade da nossa fé. Fazer questionamentos a Deus vai exigir de nós coragem suficiente para agir de acordo com as suas respostas, e não respostas que nós queremos muitas vezes. Primeiro convite de Abacuque é o convite para clamar a Deus. Segundo convite de Abacuque é o convite para que nós possamos entender as respostas de Deus. E o terceiro convite de Abacuque está no capítulo 3 desse livro, que é o convite para alegrar-se em Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas que o Senhor tem que mexer na minha vida. Quando Abacuque começou esse livro aqui, ele estava no fundo do vale, em conflito com a vontade de Deus. Então se levou até a torre de vigia, esperando pela resposta do Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus e de ver a sua glória, a glória de Deus, ele se tornou como uma corça que salta na presença de Deus confiantemente no alto dos montes, como diz Abacuque 3,19. A sua situação ali, depois que ele clamou a Deus, depois que ele recebeu as respostas de Deus, a situação continuava inalterada, mas ele havia mudado, e estava caminhando pela fé e não pelas aparências, estava vivendo de promessas e não de explicações. Não é fácil elevar-se na vida de fé, mas quem deseja viver num vale, como Abacuque, nós devemos conversar abertamente com Deus sobre as nossas dificuldades. Nós devemos orar, meditar na palavra de Deus, estar dispostos a sentir temor e tremor quando o Senhor se revelar a nós. Mas terá valido a pena quando nós alcançarmos novos picos de fé e descobrirmos novas oportunidades de crescimento e de serviço. No capítulo 3, Abacuque vai relembrar as coisas que Deus fez no passado. Deus,
tem uma nação aqui prestes a nos invadir, o que o Senhor vai fazer? Abacuque, eu troco as suas indagações pela fé. E no capítulo 3, ele está vendo aquela situação alarmante na sua vida, angustiante, mas ele começa a relembrar as coisas que Deus fez no passado. Ele vai lembrar dos feitos do Todo-Poderoso, vai enfatizar a soberania de Deus, mesmo que as coisas não fossem alteradas ao seu redor. Abacuque 3:2 vai dizer assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, aviva, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando o meu coração começa a se angustiar, Deus tem um remédio infalível para mim. Deus me lembra dos seus feitos poderosos. E eu começo a enxergar tudo o que Deus fez na minha vida. E meu coração começa a se alegrar. Lembrar tudo que Deus fez, lembrar tudo que Ele já realizou na minha vida no passado, talvez não altere as circunstâncias angustiantes que eu e você vivemos no nosso dia a dia. Só que o nosso coração vai ter mais fé. É como se Deus dissesse assim: ei, espere aí, olha tudo que eu já fiz na sua vida. E Deus começa a listar tudo que Ele já fez, uma obra após outra. E quando eu olho a lista de coisas infindáveis que Deus já fez na minha vida, eu me sinto constrangido às vezes até de pedir alguma coisa na presença dEle. Muitas vezes